pessoal, meu nome é Jéssica Mendes, eu sou médica mastologista aqui em São Luís e hoje eu vou conversar um pouquinho a respeito da classificação BIHADS. Vocês já escutaram falar sobre isso ou então já tiveram curiosidade de olhar no final de algum tipo de exame de mama essa classificação? Então, essa classificação, ela existe, ela foi criada justamente para padronizar os laudos dos exames de mama, dividindo esses exames em várias categorias, de 0 até 6. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que a categoria BIHADS, ela não faz diagnóstico de câncer de mama. Nem o contrário, nem fala também que a lesão seja absolutamente benigna. A categoria BIHADS, ela faz uma estimativa de qual seria a porcentagem de chance dessa lesão ser uma lesão benigna ou ser uma lesão maligna. Então, explicando para vocês, iniciando a partir da categoria 0. A categoria 0, ela é muito comum em exames de mamografia. Significa dizer o quê? Ao contrário do que muita gente pensa, não é quer dizer que o 0 é porque não tem nada. Não. A categoria 0, ela encontrou alguma coisa, mas através daquele exame específico, ela não consegue dizer se aquela lesão é uma lesão benigna ou uma lesão suspeita de malignidade. Significa dizer que precisa complementar esse exame com alguma outra técnica. Por exemplo, fiz uma mamografia, encontrei uma bolinha, não sei se é um cisto, não sei se é um nódulo, vou complementar com uma outra sonografia. A categoria 1, essa sim, significa dizer que não viu nada, é um exame considerado um exame normal. Categoria 2 significa dizer que viu algo e essa alteração é uma alteração que não tem riscos de malignidade. É uma categoria super tranquila. Por exemplo, eu olhei um cisto na ultrassom, eu olhei uma calcificação vascular na mamografia. São alterações que apareceram nos exames, mas não são suspeitas. Categoria 3. A categoria 3, ela pode acontecer em vários exames. Significa dizer que viu algo, só que essa alteração é uma alteração que não tem morfologia, não tem formato, não tem características de malignidade. No entanto, é uma lesão nova e merece ser avaliada um pouco mais de perto, acompanhada um pouco mais de perto. A periodicidade do próximo exame vai ser uma periodicidade mais curta, por exemplo, com 6 meses. Mas nem todo exame categoria 3 significa dizer que seria só acompanhamento. Às vezes, a depender do histórico dessa paciente, o médico pode solicitar uma biópsia, ok? A categoria 4. A categoria 4, ela é dividida em outras 3 categorias. 4A, 4B, 4C. Mas às vezes pode vir só mesmo o número 4 sem essa letrinha após. A categoria 4, ela já viu algumas características diferentes nessa lesão, indicando que provavelmente vai ser necessário fazer uma biópsia para saber qual o diagnóstico de fato dessa lesão. Mas também repito, por exemplo, às vezes é muito comum da paciente fazer um exame e não levar seus exames anteriores, não falar que já fez uma biópsia e às vezes a lesão está do mesmo jeito que esteve antes. E aí o médico que fez o exame novo não sabia, não teve esse exame para fazer o comparativo e colocou uma nova categoria 4. Mas aí o médico mastologista, quando vai avaliar esse resultado, pode dizer, olha, não vai ser preciso, a gente vai continuar só em acompanhamento. Por isso que é importante, quando for fazer o exame da mama, leve seus exames anteriores, fale que fez biópsias, isso é muito importante. Mas, de modo geral, os exames categoria 4, eles vão ter a indicação de uma biópsia. A categoria 5. A categoria 5, as características de suspeição dessa lesão são características que levam uma suspeição ainda maior do que a categoria 4. Então, realmente vai ser muito importante prosseguir logo com a biópsia e essa chance desse resultado ser maligno, infelizmente, é uma chance maior. Mas também, volto a repetir, não significa dizer que obrigatoriamente vai vir um resultado de malignidade. Pode acontecer também de uma lesão benigna, uma infecção, algum tipo de alteração nesse sentido pode mimetizar uma lesão maligna no exame? Sim, então a biópsia irá definir e o médico vai avaliar o resultado.
E a categoria 6, doutora Jéssica, qual seria essa categoria 6? Por exemplo, uma paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama, já tem essa confirmação e fez um outro exame, ou, por exemplo, após a quimioterapia para comparar como a gente teve essa resposta da quimioterapia, ou uma técnica diferente de exame. Por exemplo, a paciente já fez uma mamografia, uma ultrassom, já tem uma biópsia confirmando o câncer e fez, por exemplo, uma ressonância para fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Então, a gente já tem essa questão dessa confirmação do câncer, então vai vir a categoria 6, falando que a paciente está com câncer em atividade. Uma coisa muito importante, doutora, eu tive câncer de mama, eu fiz tratamento do câncer de mama, para sempre eu vou ser categoria 6? Não, a categoria 6, a partir do momento que você encerrou o tratamento, fez a cirurgia, finalizou o tratamento do câncer de mama, essa categoria, ela começa tudo de novo, como qualquer outra paciente, não vai ser para sempre categoria 6, tá bom? Vocês têm alguma dúvida a respeito? Se sim, deixem aqui seus comentários, deixem suas perguntas, vai ser um prazer a gente interagir sobre isso, sobre esse tema que é tão importante, tá bom?